Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito, para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, acessível para a maioria das pessoas. E também criamos esse canal para ajudar as entidades assistenciais que muito precisam da nossa ajuda, Hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso canal, Clique no joinha, Compartilhe esse vídeo, com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. A pedido de muitas pessoas, nós vamos estar sorteando o livro A Nossa Conquista de 10 mil inscritos no canal, ok? Então, muita gente solicitando um sorteio dos nossos livros, A gente vai sortear esse livro aqui, Cultivo Moderno de Orquídeas Cattleya e seus híbridos. É o único, em termos de livro, na literatura aqui, pelo menos aqui no Brasil, ok? Então, é um livro muito bacana, em 12 capítulos. Para que vocês possam concorrer, vocês têm que estar inscrito nesse canal e responder a seguinte pergunta: quantas orquídeas você tem na sua casa? Responda aqui pelo YouTube, não é pelo Instagram, nem pelo Facebook. Pode encaminhar quantas vocês quiserem, tá certo? Isso vai contar, no sorteio, tá certo? Então, boa sorte e obrigado a todos, pela confiança, A gente está passando informações aqui de vez em quando bem delicadas, Mas tentando passar numa linguagem bem simples, ok? Inscreva-se e boa sorte. Hoje vamos comentar de um assunto que muita gente me pergunta constantemente, Eu já tenho esse vídeo, mas eu vou regravar esse vídeo mais curto, para que vocês entendam, um assunto que é complicado, delicado, que é o reuso do substrato. É correto reutilizar os substratos? Bom, essa pergunta quase que é diário, Muita gente me pergunta. Eu resolvi gravar novamente esse vídeo, Mas eu tenho vários outros vídeos que falam exatamente desse assunto, Eu vou deixar aqui no izinho, Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, ok? Bom, esse assunto é delicado e também existem muitas pessoas falando exatamente o contrário que eu falo, mas aqui eu vou passar informações técnicas, que a gente observa, a gente analisa, a gente pesquisa sobre esse item. Eu trabalho com substratos, de uma forma mais técnica já há mais de 35 anos, então é muita informação que eu posso passar, mas eu vou passar rapidamente algumas das situações com relação a esse tipo de material, que é o material, é o substrato que já foi utilizado em cultivo, e a pergunta é exatamente essa: se posso ou não utilizar esse material novamente no cultivo das plantas em algum recipiente. Bom, o reuso do substrato não é recomendado tecnicamente, tá certo? Por quê? Existem vários fatores, A gente vai comentar aqui alguns fatores positivos e alguns fatores negativos, Mas você pode sim utilizar esses materiais, talvez numa proporção menor em um substrato novo, ok? Mas no meu caso eu sempre prefiro utilizar esse material como, por exemplo, um material, de recomposição no canteiro, no substrato, nas plantas, mas não como substrato em vasos, ok? Vamos comentar um pouquinho então sobre
esses pontos positivos e pontos negativos, ok? Fique até o final que tem informações muito importantes, tá? Que eu vou deixar aqui. Primeiramente são os pontos positivos, digamos assim, né? Esse material, o substrato de reuso, né? Como substrato, normalmente ela vai dar uma economia com relação a, digamos assim, a aquisição de novos materiais ou novos substratos, certo? Então é aquele material que você tem no vaso, num volume até relativamente interessante, que você poderia misturar com outros substratos mais novos e reutilizar esse novo material, essa nova mistura nos vasos com as plantas. Isso é possível? Sim, é possível, mas a gente vai comentar alguns itens depois para você fazer uma análise. Tá? Segundo ponto positivo desse reuso desse material, tá? É que normalmente esse substrato ela vai estar, digamos assim, com um pouco mais de nutrientes comparativo a um substrato novo, né? A maioria dos substratos técnicos não tem nutriente praticamente nenhum. Quando você vai adubando esse substrato, esses adubos, esses nutrientes, alguns desses nutrientes acabam ficando, permanecendo no substrato, que pode, digamos assim, favorecer as plantas, né? Nesse caso dos nutrientes, o que a gente está falando, normalmente é com relação ao fósforo, tá? Porque como o fósforo ela é conhecidamente difícil de lavar do substrato, né? Ela acaba tendo um acúmulo nesse seu substrato usado. Então, as plantas podem efetivamente absorver esses nutrientes desse substrato ou parte desse substrato mais velho, ok? A gente precisa ser aqui claro, né, que não é só as vantagens, né? Então tem as suas desvantagens, né? A primeira grande desvantagem com relação a substrato já usado, né, você pode ter, por exemplo, a presença de pragas e principalmente presença de micro-organismos que possa causar doença. Obviamente que você vai ter que fazer uma esterilização de substrato. Eu sempre falo aqui sobre esterilização de substrato. Se vocês que estão chegando no canal não estão entendendo, eu vou deixar aqui no izinho alguns vídeos sobre esterilização do substrato que você poderia fazer com o seu material para uso como substrato. Esse seria uma das grandes problemáticas, tá certo, do uso do substrato velho, né, já utilizado uma vez, né. Segundo ponto também que a gente tem que comentar aqui, eu já sempre comento, tá? É que as características, né, desse substrato vão alterando com o tempo, tá? Então, são as características tanto físicas como químicas, né? Físicas eu posso citar, por exemplo, né, a porosidade. Com o tempo, a porosidade vai diminuindo, né? E com isso, né, também a capacidade de retenção de água também vai alterando, ou seja, é um material que vai ter maior capacidade de água, né, de retenção de água. E com isso você pode deixar um substrato mais úmido do que a necessidade tida pelas plantas. Isso você pode comprometer até a vida da sua planta nesse sistema, né? E a parte de alterações químicas também é muito grande, né? Como vai sendo adubado, com o tempo o substrato vai se degradando, normalmente a acidez ela vai diminuindo, ou seja, o pH vai aumentando. Isso pode ocasionalmente prejudicar o crescimento das plantas, tá certo? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu já postei em vídeos anteriores. Se vocês puderem assistir
o playlist, né, que é a seção de substrato. Isso vai ajudar muito o entendimento daqueles, principalmente daqueles que estão chegando agora no canal. Então essas mudanças todas que ocorrem durante, né, o cultivo de uma planta nesse ambiente com esse substrato faz com que haja uma alteração drástica, né, das suas características físicas, químicas e biológicas, tá certo? Durante o cultivo, ok? E isso vai interferir muito, principalmente com relação ao reuso de substrato. Por isso, né, que eu praticamente não uso o substrato mais velho, tá? Eu uso não como substrato, mas como material de cobertura. Eu uso esse material, tá? Para forrar, por exemplo, jardins, né? Uso como cobertura, tá certo? Mas não em vaso e muito menos, tá certo? Como parte de substrato. Sim, como cobertura, né? Eu aplico esse material nas plantas nos jardins, né? Nas frutíferas, mas não em vaso, ok? Espero que tenha ficado claro, né? Essa é a minha opinião particular. Tem muitas pessoas que fazem o reuso do substrato. Agora tem que tomar cuidado com relação a esse tipo, né, de mudanças que esse substrato tem durante, tá, o seu cultivo. Eu já comentei aqui, eu utilizo muito o pó de coco, né, a base de fibra de coco, ok? Em 1 ano e meio, o volume da fibra de coco no vaso, ela diminui, tá, em 60 a 70%. Então, na verdade, no final do segundo ano, a planta já está quase que tombando dentro do vaso por falta de substrato, ok? Então, são alguns itens que a gente tem que passar para vocês, né? Informações um pouquinho mais técnicas, tá certo? E o porquê que eu basicamente não uso o substrato velho, tá? No cultivo das plantas, né? Das mesmas plantas, né? A gente acaba eliminando o substrato velho. Se vocês gostaram, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. E não se esqueça, né? Se inscreva também no sorteio do livro. Boa sorte! Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo que é a parte de pragas e doenças. Inclusive eu falo aqui sobre o fungus gnats e muitos outros problemas como doenças e pragas. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.